Pessoal, só para avisar vocês, eu vou gravar nossa aula, tá? Para quem não conseguir assistir, para depois conseguir corrigir as atividades. Tem muita gente com a câmera desligada, por favor, vão ligando suas câmeras. Pessoal que entrou que tá com a câmera desligada, repito, por favor, liguem a câmera para ver o rostinho lindo de vocês. Podem ir pegando o livro didático primeiro, tá? O volume 3. Vamos corrigir primeiro o volume 3, os conteúdos do volume 3. Aí, se der tempo, se tiverem alguma dúvida ainda em alguma coisa do volume 2, a gente retoma. Tá? Ainda tem gente com a câmera desligada. Eu peço, por favor, liguem a câmera. E aí, como estão? Bem? Me diga uma coisa, nenhum de vocês foi pro cassino ontem, né? Vocês não, por favor, não participaram daquelas fotos lá da praia, né? Ah, que bom, bom saber. Então, pessoal, eu tô gravando a aula, tá? Eu vou postar lá no YouTube para quem não conseguir assistir hoje e querer corrigir os exercícios ou ficar com alguma dúvida em alguma coisa. Então, tô gravando. Vamos começar pelo livro 3. E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma coisa do livro 2, a gente volta pro livro 2, tá? Então, eu acredito que como são pouquinhos conteúdos, né? A gente só viu 2 conteúdos do livro 3, a gente consiga corrigir todos os exercícios, tá? Tanto do livro didático quanto do de atividades. Então, ali, ó, podem ir pegar o livro, vamos começar pelo didático, ali na página 3, na página 7, desculpa. Então, ali na página 7, tá falando para nós, tá fazendo uma pergunta de explique por que se diz que o processo de replicação do DNA é semiconservativo. Alguém respondeu? Posso ler para nós? Se ninguém se oferecer, eu vou escolher. Não? Não, ninguém? Então, vou escolher alguém aqui. Oi, alguém me chamou. Diga. Está sem o livro 3. Mas tu já encomendou? Já. Então, eu vou te dar uma dica, tu anota no teu caderno as respostas, para depois tu conseguir passar pro livro. A gente está na página 7, a gente está no livro didático. Então, vamos começar. Luísa, lê para nós a tua resposta.
O que tu colocou na explicação lá do DNA ser semiconservativo? Repete, por favor. É na página 7, a pergunta ali de baixo. Por que no processo de replicação a gente diz que o DNA é semiconservativo? Porque utiliza os filamentos existentes para ser o molde de novos, assim se conservando. Isso aí, tá? O DNA, ele é uma dupla hélice, tá? Então, ele vai se abrir para formar um novo indivíduo, vamos dizer assim, tá? Uma nova fileira. Então, quando eles se abrem, né, nós vamos ter duas fileiras separadas. Essa fileira antiga vai receber uma fileira nova e essa fileira antiga vai receber uma fileira nova. Então, é bem isso que a Luísa colocou, tá? Que os filamentos antigos, eles servem como molde para a nova fita, tá? E eles permanecem ali naquela nova fita, tá? Então ele é semiconservativo porque uma parte vai continuar no DNA novo, tá bem? Depois nós vamos ali para a página 8, que fala ali no exercício número 2, que a estrutura do DNA apresenta uma simetria imperfeita da dupla hélice, pois as duas metades não são iguais, mas complementares. Assim, elas podem servir de molde para a produção de uma cópia da própria molécula. Como é chamado o processo de cópia e qual é a sua importância para os seres vivos? Então, Cauã Garcia, qual é a tua resposta aí? Eu tô sem o livro 3 também, mas eu já encomendei. Tá. Então, vamos ver outra pessoa. Natan, o que tu colocou de resposta aí para nós? Botei duplicação do DNA e é importante para a multiplicação celular e transmissão do material genético. Tá. Só que a duplicação do DNA ela tem um nome, tá? Que é replicação. Então, aí tu só arruma aí essa parte. Então, o nome da duplicação da cópia do DNA é replicação. E ele é importante por isso, né? Para preservar ali as informações genéticas, tá? Pensem que todas as nossas células do nosso corpo, elas vão se duplicar. Elas se duplicam todos os dias, tá? Elas têm que se renovar. Então, para essa célula nova tomar o lugar da antiga, ela precisa do material genético, do DNA, tá? Então, por isso que a gente tem sempre a replicação do DNA, tá? Porque a gente tem a duplicação da célula. Depois, no exercício 3, no processo de replicação do DNA... Desculpa, gente. No processo de replicação do DNA, a formação da forquilha de replicação ao longo da dupla hélice leva à torção dessa estrutura. Cite qual enzima atua para que a forquilha de replicação possa continuar a replicação e como ela atua. Joana. Eu botei DNA ligose, realiza a ligação entre os nucleotídeos e os gacetamoldes marginal. Tá, mas no caso aqui, tá perguntando sobre a que vai fazer a forquilha, que vai abrir o DNA, tá? Então, é a enzima topoisomerase. É a topoisomerase. E o que ela vai fazer? Ela vai desenrolar a fita, né? Que a fita é uma espiral, que nem o livro de vocês, assim, uma espiral. Então, ela vai desenrolar a fita, evitando que ela fique torcida, né? Vai deixar ela reta.
e aí vai manter o seu formato original. Ela só vai dar aquela abertura no DNA, tá? Bom, depois no exercício 4, está mostrando ali para nós uma transcrição gênica de nucleotídeos livres, tá? E aí tem uma sequência de DNA, que é aquela ali que está na questão. A, T, C, A, G, G, A, T, T, A, C, tá? E aí tá falando para nós, né, na alternativa A, para a gente fazer o filamento complementar do DNA. Como é que, se a gente fosse fazer uma replicação, como é que esse filamento complementar ficaria? Tá? Vitória, como é que ficou o teu filamento complementar do DNA? Eu não fiz sobre esse. Não fez? Alguém fez? Esse silêncio constrangedor é porque ninguém fez? É isso? Só, Oi. acho que não tá certo, mas botei T, T, A, G, G, C, C, T, A é complementar de T e C é complementar de G. Tá. Uma parte tá certa, uma parte tu deu uma falhadinha, tá? Então, todos ali onde tem o A complementar vai ser o T. Então, fica T, T, fica 3 T's no início, tá? Depois a gente tem um A. Depois a gente tem um G, que é o complementar do C, tá? Depois a gente tem outro T. Depois 2 Cs. Um T. 2 As. Outro T e um G. Tá? O segmento do RNA, ele vai ser igual ao do DNA. O que que modifica? E aí, o que que vocês acham que modifica? Ninguém? Nossa Senhora. O DNA. O que modifica nos nucleotídeos? Ó, a sequência do RNA, ela é praticamente a mesma do DNA, esse que a gente fez agora. O que modifica é que, em vez das timinas dos T's, nós temos uracilas, nós temos U, tá? Lembrem sempre que uma das características que modificam o DNA e o RNA é que o DNA tem timina e o RNA tem uracila, tá? Então, vocês vão fazer a mesma sequência, só que no lugar dos T's vão colocar os U's. Então, fica 3 U's, um A, um G, outro U, 2 C's, um U, 2 A's, um U e um G, tá? Então, fica a mesma sequência, só que muda em vez de timinas, uracila. Tá certo? Bom, aí nós vimos... Oi. Você pode explicar a 4 de novo, por favor, que eu entendi. Tá. A 4 ali a gente tem que fazer as fitas complementares, tanto do DNA quanto do RNA. O nosso molde é aquele que está ali na informação do exercício, tá? Tá ali no parágrafo do exercício. Então, a gente teria que fazer os complementares, quem é que se encaixa com quem, as duplas deles, tá? Então, no DNA, as adeninas, que são os As, elas
se completam com as timinas, que são os T's, tá? Então, onde tinha na primeira fita, na segunda vai ter o T, que é o seu complementar. Onde tiver o T, a mesma coisa, vai ter o A, tá? Que um completa o outro. E onde tiver o C, vai ter o G na sua fita complementar. E onde tiver o G, vai ter o C na sua fita complementar, tá? Então, a gente tem que fazer o par, a dupla daquela fita lá de cima, tá? Com os seus combinantes, com quem combina com quem. Na parte ali do RNA, vai continuar as mesmas combinações, o G com C, só que em vez de ter o T, que é a timina, a gente vai ter o U, que é a uracila, tá? Então, todas as vezes que tiver o A na fita molde e a gente tiver que botar o T, se for no RNA, a gente não vai colocar o T, a gente vai colocar o U, tá? Porque no RNA, o complementar do A, da adenina, é a uracila, tá? Então, o par da adenina, lá no RNA, é o U da uracila. Então, a sequência ela vai ficar praticamente a mesma. O que vai modificar é que no lugar do T, que a gente teria que colocar, a gente coloca o U, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar? Ó, essa daqui é a sequência, essa de cima é a sequência do DNA e a de baixo é a sequência do RNA. E estas duas sequências aqui, elas vão se encaixar com esta sequência aqui, que está no texto da questão, tá? Então, vocês podem ver que o que modifica só é que no lugar das timinas, a gente tem as uracilas no RNA. Tá bem? Conseguiu, Joana? De nada. Tá certo? Depois, ali na questão 5, alguém fez qual a alternativa que marcou? É a D, tá? Vou ler com vocês, então, como teve bastante... Desculpa, gente. A figura a seguir representa uma dupla fita de DNA, tá? Então, ali a gente tem uma dupla fita de DNA com as seguintes características definidas, tá? Polaridade 5', 3', que é a sequência, né, de formação da fita do DNA. Ponto original de replicação, então ali onde diz ori é o ponto que iniciou a replicação, tá? É por onde foi formada a segunda fita. Direções de abertura das fitas e de síntese de novas cadeias de DNA. Então, aquelas setas ali estão mostrando para que lado foram iniciadas cada uma das novas fitas de DNA, tá? Uma para cada lado. Os fragmentos designados por A, B, C e D são as fitas moldes para o novo processo replicativo. Então, ali a gente não tem nenhuma fita nova, tá? A gente vai ter todos os moldes, no caso. A gente vai ter duas fitas que foram divididas ao meio e ficaram 4, tá? E aí, dali, a gente vai ter a replicação do DNA, então a formação das novas fitas. E aí tá perguntando para nós sobre com relação à replicação contínua e descontínua, marca a alternativa certa, tá? Se a gente voltar lá no nosso livro, a gente vai ver que para ser uma fita contínua, o molde novo, ele tem que... O molde não. A fita nova, ela tem que ser formada do 5' para o 3', tá? Então, o molde, ele tem que estar do 3' para o 5'. Ele tem que estar ao contrário, para a sequência ficar retinha do 5' ao 3'. Quando a gente tem ao contrário, do 5' para o 3' no molde,
o nosso filamento novo vai ir do 3 linha para o 5 linha, então ele vai ficar fragmentado, tá? Então, a gente tem que ver ali, analisar ali, qual seria o molde que nos permitiria a nossa nova partezinha, nosso novo encaixe, vamos dizer ali, do DNA, seja formado do 5 linha para o 3 linha, tá? Então, ali, se a gente analisar, o 3 linha, 5 linha é o A e o C, estão vendo? Então, se eu usar o molde, o A e o C, como molde para a minha nova partezinha do DNA, a minha parte que vai ser replicada, ela vai vir do 5 linha para o 3 linha. Então, ela vai vir reta, tá? Enquanto a de baixo, ali do B e do D, ela vai ser fragmentada, porque ela vai seguir o 3 linha, 5 linha. Ela vai fazer a sequência inversa. Então, ela vai ficar toda fragmentada. Então, ali, ó, a resposta, então, é que a replicação será contínua no... Ué, tá errada essa resposta de vocês. Espera aí. Gente, o livro de vocês está com a alternativa errada. Ai, não, gente, peraí. Não tá com a alternativa errada, sabe por quê? Vocês estão vendo aquelas duas setas que tem ali em cima, onde diz Ori? Foi a partir dali que formou as forquilhas, tá? Então, é a partir dali que se iniciam as replicações, tá? Então, se a gente dividir ele ao meio, o A, ele vai começar do 5 linha em direção ao 3 linha, tá? A mesma coisa ali, ó. O C vai começar do 3 linha para o 5 linha. O D vai começar do 5 linha para o 3 linha. E o B vai começar do 3 linha para o 5 linha. É como se a gente tivesse... Peraí que eu tô desenhando aqui. É como se a gente tivesse 4 DNAs. Estão vendo? Como se a gente tivesse partido ele ao meio. Então, a gente tem que pensar no início do processo de replicação, ali daquela bola, que tá onde diz origem, tá? Então, se a gente analisar por ali, eu estava analisando errado, tá? Eu estava analisando em direção do A em direção ao C. Se a gente analisar do ponto de origem em direção às setas, tá? O A, ele vai ser do 5 linha para o 3 linha. Então, a minha nova fita vai ficar fragmentada, tá? O B vai começar do 3 linha, do 3 linha para o 5 linha. Então, a minha fita nova vai ficar retinha, do 5 linha para o 3 linha. A mesma coisa acontece ali no C e no D, tá? O C vai ficar retinha, porque ela vai começar do 5 linha para o 3 linha. E o D vai começar do 3 linha para o 5 linha. Então, ele vai ficar fragmentado também, tá? Então, repetindo para vocês. Eu estava analisando errado, por isso que às vezes a gente se perde nos exercícios, que a gente quer seguir sempre aquela lógica de vamos começar pelo A,
tá? Mas olha ali, o ponto de origem que começou a replicação é o meio, tá? Então, a gente tem que analisar do meio para as pontas, e não das pontas, de uma ponta a outra, tá? Então, a resposta certa é a D, porque se a gente botar ali, ó, o A, o 3 linha, o 5 linha no buraquinho, tá? Naquele círculo. No B, 5 linha, 3 linha no buraquinho. No C, o 3 linha no buraquinho, 5 linha lá no final, e o D no 5 linha pro 3 linha lá no final, eu vou ter essa sequência, tá? Eu vou ter essa formação. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim, não, por quê, talvez? Falem, por favor. Deu? Tá. Questão 6. Qual a alternativa correta? B de bola. Certinho. Tá? Aí a gente vai ali para a página 13. Então, ali na página 13, a primeira pergunta fala assim, ó. Nos genes dos seres vivos, a informação genética está na forma de sequências de nucleotídeos e cada uma delas corresponde à produção de uma proteína específica da célula, específica pela célula. Para que isso aconteça, que outros processos devem ocorrer? Então, lá a partir do DNA, para a gente chegar lá na proteína, quais são os processos que tem que ocorrer, tá? Deixa eu ver alguém aqui. Cauã, o que o sobrenome eu não consigo pronunciar. Qual é a 1? É a 1. É preciso a transcrição das informações contidas nos genes pelo RNA mensageiro, que codificará esses dados em combos. Tá. Eu botei isso. Tá. Então, na realidade, resumindo assim o que o Cauã colocou, tá? Então, a gente precisa da transcrição, tá? Do DNA para o RNA. E depois da tradução do RNA, que seria lá os códons e os anticódons, em proteína, tá? Então, a gente vai acontecer duas coisas. A transcrição do DNA para o RNA e a tradução dos RNAs, né, do mensageiro e do transportador, lá do códon e do anticódon, em proteína. Tá certinha a tua, Cauã. Aí na 2 fala assim, a doença de Huntington é causada por uma mutação genética que se caracteriza pela degeneração do sistema nervoso central. O indivíduo portador dessa desordem apresenta em seu material genético repetições anormais do códon CAG, responsável pela codificação da glutamina, tá? Então, ele vai ter um problema ali na formação desse aminoácido. Em pessoas normais, a sequência CAG é encontrada com repetições menores de 20. Já em pessoas portadoras da doença, há sempre mais de 36 repetições, tornando o gene defeituoso. Então, pessoas normais vão ter a glutamina até 20 vezes na sua formação de proteína, enquanto que quem tem a doença vai ter de 36 para cima, tá? Então, ela vai ter um excesso desse aminoácido. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a ação gênica, responda as questões.
Aí diz ali. A glutamina é classificada em que tipo de composto orgânico? Então, o que a glutamina é? Aminoácido? Um Eu aminoácido. acho. Um aminoácido, perfeito. Então, ali é só botar que a glutamina é um aminoácido. Tá? Aí embaixo, na B, tá perguntando para nós qual é o anticódon, né? Qual é o encaixe dessa sequência que forma a glutamina. Então, a gente tem o C, o A e o G. Qual é o anticódon lá no RNA transportador? Quem é que se encaixa com esse trio? Qual é a sequência de encaixe do trio? Quem é que colocou aí alguma coisa? Ninguém? GUC. GUC, tá? Lembrem que no RNA a gente troca o T pelo U, tá? Só isso que tem que arrumar. GUC. Depois, que tipo de substância se forma após a tradução do código genético nos ribossomos? Então, depois que tem a tradução, o que a gente forma? Pode responder. Pode. Proteína? As proteínas. Perfeito. Tá? Então, essa questão era mais longa do que difícil, tá? Era bem simples. Ali no exercício 3, quais alternativas vocês marcaram? Que alternativa vocês marcaram? Marquei a D. C. É a D, tá? A figura seguinte representa um modelo de transmissão e informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação e transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. Então, a gente tem a replicação do DNA, a gente forma ali a cópia do DNA, depois a gente tem a transcrição do DNA para o RNA e a tradução do RNA em proteínas, tá? E ali a alternativa correta é a D, que é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Lembrem assim, ó, que cada códon ele vai se unir ao seu próprio anticódon e ele vai formar um aminoácido específico. Se a gente voltar lá no livro, na página 10, a gente tem aquele quadro que mostra para nós quais códons formam que tipo de aminoácido, tá? A gente tem ali vários aminoácidos que são formados por códons diferentes. Mas o que faz uma proteína ser diferente da outra? A posição do aminoácido, tá? Pensem, o DNA, ele é universal. O que quer dizer ele ser universal? Todos os seres vivos possuem DNA, tá? O que faz o meu DNA ser diferente do DNA da Joana, por exemplo? Se todos são iguais, todos têm nucleotídeos, todos têm adenina, citosina, guanina e timina. A nossa sequência nucleotídica, tá? Então, a minha sequência nucleotídica é diferente da sequência nucleotídica da Joana, tá? Então, a minha sequência de DNA vai ser diferente também, tá certo? E no momento que eu formo as trincas lá no RNA, essa posição dos aminoácidos vai fazer com que a minha proteína também seja diferente. E que aí dentro do meu próprio corpo, das minhas próprias células, eu forme proteínas diferentes. Porque uma sequência que modifique e forme outro aminoácido, eu já tenho uma proteína completamente diferente da anterior, tá? Então, aqui está mostrando que, dependendo da posição dos meus nucleotídeos, das minhas trincas, dos meus códons,
eu vou ter diferentes sequências de aminoácidos. E aí, consequentemente, diferentes proteínas, tá? Conseguiram entender? Sim, não? Estão tão quietos? Sim? Sim. Bom, ali no exercício 4, diz assim, a imagem abaixo representa o processo de tradução. Então, ali a gente tem o ribossomo, o RNA, tá? E ali os anticódons vindo se encaixar com seus códons e acarretando, trazendo os aminoácidos, formando os aminoácidos, tá? E ali onde diz polipeptídeo, está mostrando o início da nossa cadeia proteica, tá? E aí diz assim, ó, quais são as estruturas representadas nas letras A e B? Então aí, ó, já dei a dica. Quem é que sabe aí a resposta? O que é o A e o que é o B? Bom, eu botei que a estrutura A é o RNA mensageiro, a estrutura B é o RNA transportador. Isso aí, perfeito, tá? RNA mensageiro com os códons e o RNA transportador com os anticódons. Depois diz embaixo, nos eucariotos, em quais estruturas celulares este processo ocorre? Então, nos indivíduos eucariontes, onde é que esse processo aqui, todo, de tradução vai acontecer? Nos ribossomos. Nos ribossomos, tá? Aí vocês podem colocar que podem também participar dessa parte de tradução o citoplasma, o retículo endoplasmático, tá? E aí pode também ou os cloroplastos nas células vegetais ou as mitocôndrias nas células animais, tá? Mas a principal organela são os ribossomos. Bom, lá na página 14, aí tem o exercício 5 que fala assim, o esquema abaixo representa um mecanismo de biossíntese proteica em um trecho do DNA de uma célula eucariótica. Observe que a sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas em destaque compõem um intron, tá? A ser removido no processo de pró-RNA mensageiro. Lembrem, os introns são aquelas partes do DNA que elas não codificam nada. Então, elas são excluídas na formação lá do RNA mensageiro e, consequentemente, da proteína, tá? Aí embaixo diz ali, ó, o sentido da transcrição, que é do início ali até o G, então do T ao G, retirando aquela parte laranja. Aí tem a transcrição para RNA mensageiro, produto de transcrição a ser processado, processamento, a formação do RNA mensageiro em si, com a retirada do intron, tá? Aí tem ali o sentido da tradução, que é o mesmo do da transcrição, e a formação da proteína. E aí diz assim, indique a sequência das bases que irá compor o trecho do RNA mensageiro a ser traduzido em proteína. Determine o número de aminoácidos a ser introduzidos na proteína nascente. Então, aqui está pedindo para gente ver a sequência que vai ficar lá daquele molde, tirando as letras laranjas, e quantos aminoácidos eles vão formar. Então, aí a gente vai ter que fazer os códons, as trincas de códons, para ver quantos aminoácidos formaria, tá? Então, aqui,
pessoal, como é que fica a sequência do par, do RNA? Quem aí se oferece? Vou ter que dizer o nome de alguém. Vamos lá, pessoal, sem medo. Vou dizer o nome de alguém, então. Ó, alguém ligou o microfone, alguém vai falar? O DNA com o RNA. Isso. Você tem que fazer a cópia. Como é que Sem ficaria a o parte par? laranja. Sem a parte laranja. Fica T, A, C, C, T, T, C, G, A, A, T, T, G, C, C, T, 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 A, T, G. Tá. Tá. Agora tu vai me dizer como é que vai ficar a base. Tá, pode falar. Pode falar, Sabrina. A, T, G, G, A, T. Aí boa, né? Aí fica. Não, vou dizer A, aí A, T, A, I. Tá. Só tens que lembrar que no RNA a gente não tem timina, a gente tem uracila, tá? Então fica A, U, G, G, A, U, A, C, tá? Então só tens que cuidar isso, de que quando for o RNA, a gente vai trocar o T pelo U, tá? E aí, quantos aminoácidos essa sequência forma? Aí você tem que ver quantos códons está formando ali naquela sequência. E aí? Que silêncio constrangedor. Ninguém? Juntem ali, façam uns círculozinhos. Quantas trincas tem ali nessa sequência? Separem as trincas. Lembram que os códons são trincas de nucleotídeos. Quantas trincas tem? 4. Então, nós vamos ter 4 aminoácidos formados, tá? Depois, embaixo diz que para a gente utilizar o texto para responder as próximas perguntas, tá? Então, ali fala para nós assim: João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo o DNA, clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, testes de paternidade, engenharia genética e etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula do DNA, seu funcionamento e analisou os dados no quadro a seguir. Então, ali está mostrando um DNA, tá? Com a sua dupla hélice, a parte de cima e a parte de baixo que complementa, tá? Ele pegou a parte de cima do DNA, usou como molde para fazer um RNA, tá? Então, ali naquele 2 tem a setinha e tem o RNA lá embaixo na sequência. Depois, no 3, ele pegou a sequência de RNA e botou ali os aminoácidos que eles iriam formar, tá? Então, a gente tem ali a metionina, alanina, leucina e glutamato. E depois, no 4, diz ali as bases nitrogenadas. Então, a gente tem todas as bases: adenina, timina, citosina, guanina e uracila, tá?
E aí no exercício 6 fala assim: analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% das bases nitrogenadas eram constituídas de adenina. Relacionando este valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas foram. Então, qual é o valor correto ali? Sendo que eu tenho 40% de adenina. É AD, isso aí, Samuel, tá? Se eu tenho 40% de adenina, eu vou ter 40% de timina, porque elas são complementares, tá? Eu tenho 80%, para fechar 100, falta 20, então eu vou ter 10% de citosina e 10% de guanina. Era bem simples, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu escutei uma vozinha junto com a do Samuel e eu não sei se era alguma dúvida o que era. Oi. Ah, tá bem. Bom, aí a 7 diz assim: em 1 está representando o trecho de uma molécula de DNA, tá? Observando o quadro, pode concluir que... Qual é a alternativa certa que vocês colocaram? Qual é a alternativa que vocês colocaram? É a letra A, tá? Que a molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas, tá? Aí tá falando que ela é formada por essas duas cadeias que se complementam. Ali a D não é porque não são 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas, são 4, tá? Que formam 2 pares. Por isso que tá errado, tá certo? Vocês ficaram com alguma dúvida de algum desses exercícios aqui do livro didático? Sim, não, por que talvez? Não? Eu fiquei no 5. No 5? Neste 5 que a gente fez agora, Joana? Tá, olha só, Joana. Aquela parte de baixo ali do desenho que tá o DNA lá em cima, tá? Com as suas duas hélices, tá certo? O que ele tá falando ali no exercício para nós? Que a parte de baixo, que a segunda hélice, vamos dizer assim, essa parte de baixo onde tem essa seta que diz início de transcrição, ela foi usada como um molde para formar o RNA, tá? Só que aquela parte laranja ali das letras, ela foi excluída. Ela foi retirada na hora de fazer o molde. Então, a gente só vai fazer o molde daquele primeiro T até aquele último T ali antes da letra laranja, e depois do primeiro T, depois da letra laranja, até o G, tá? Então, a gente fez uma nova linha de sequência de DNA, sem aquela parte laranja. E aí tá perguntando para nós qual é a sequência complementar dessa nova linha de DNA. Só que qual sequência complementar no RNA? Então, a gente tem que montar os parzinhos. Quem liga com quem? Quem faz par com quem, tá? E aí, toda vez que a gente tem um A lá no molde, em vez da gente fazer par com o T, que é a timina, a gente faz o par com o U, que é a uracila, tá? Então, a timina vai fazer par com a adenina, e a adenina, lá no RNA, vai fazer par com a uracila. Então, onde eu tenho T, eu vou colocar o A, e onde eu tenho A, eu vou colocar o U, para formar o RNA, tá? Depois que eu fiz a sequência, tá me perguntando quantos aminoácidos eu vou formar. Bom, a gente sabe que os aminoácidos, eles são formados a partir de códons. E os códons são trios
trios que ficam pertinhos, grudadinhos um no outro, dos nucleotídeos, tá? Então, eu vou unir, vou separar em trios quem está perto de quem, para aí eu ver quem vai formar o quê. Ó, aí eu vou ter 3 trios na nova sequência do RNA. Da onde eu tirei essa sequência do RNA? Desta sequência aqui. Só que essas letras laranjas eu excluí, só usei as pretas para fazer os pares complementares, tá? Então, é isso aqui que a gente fez. A gente fez o complementar destas letras pretas aqui de baixo, que tá aqui, e depois eu dividi em códons, que são as trincas que vão me dar lá depois os aminoácidos. Conseguiu, Joana? Tá. Mais alguém tem alguma dúvida em alguma coisa? Não? Então vamos lá para o livro de atividades. Questão 4. A 4? A 4. Vamos voltar. A anterior é essa. Tá. A 4 ali tá mostrando para mim um desenho do RNA mensageiro, tá? E o do ribossomo atuando. O que esse ribossomo está fazendo? Ele está fazendo com que o RNA transportador venha com o anticódon de cada uma desses códons, de cada uma dessas trincas do RNA mensageiro. Então, no momento que o RNA... É como se a gente tivesse assim, ó. Minha lapiseira é o RNA mensageiro, tá? Minha caneta aqui, meu marca-texto, é o ribossomo. O ribossomo, ele entra em contato com o RNA mensageiro, o RNA mensageiro entra no ribossomo, e toda a parte que está dentro do ribossomo, do meu RNA mensageiro, ela vai ter esses códons, tá? Ela vai ter essas trincas que vão formar os aminoácidos. No momento que essa parte está dentro do ribossomo, estimula, faz com que o RNA transportador, que está lá dentro da célula, ele entre em contato com o meu RNA mensageiro. E esse RNA transportador, ele tem o encaixe das trincas, dos códons. Ele tem os anticódons. Então, ele tem o complementar de cada códon, de cada trinca. Então, no momento que essa parte do meu RNA está dentro do meu ribossomo, este grupo aqui, que tem aqui de RNAs, de nucleotídeos, eles vão se encaixar com seus anticódons, eles vão se encaixar com seus pares, com as suas trincas, tá? No momento que eles se encaixam, eles formam os aminoácidos, tá? Então, eles vão formando os aminoácidos e os aminoácidos vão se conectando uns aos outros, tá? Formando como se fosse um colar de pérolas, vamos dizer assim. E no momento que esse ribossomo ele vai fazendo esse trajeto aqui, os códons e os anticódons vão se unindo e vão formando os aminoácidos. Esta parte aqui que já passou pelo ribossomo, ela volta a ficar do jeito que ela era, tá? Os anticódons, eles não ficam aqui conectados, eles se conectam, formam os aminoácidos e se desconectam, tá? Então, isso aqui, ó, é a passagem do RNA mensageiro por dentro do ribossomo, para ter esse encaixe com o seu RNA transportador e a formação dos seus aminoácidos. No momento que a gente tem a formação de todos os aminoácidos daquela sequência, a gente vai ter como se fosse um colar de pérolas, né? A união de todos os aminoácidos que foram formados por essas trincas. E aí, essa união desses aminoácidos que vai formar a proteína, tá? Então, isso aqui é o desenho mostrando essa formação. Esse encaixe dos códons com seus anticódons, dos seus complementares, tá? Como se fosse uma chave e uma fechadura, e a formação dos aminoácidos. E aí, a partir dessa união desses aminoácidos, a formação da proteína. Não sei se eu fui clara. Não sei também quem é que me perguntou.
notei e foi claro, sim. Conseguiu entender então, Guilherme? Tá bom. Sim. Tá bem então. Mais alguma dúvida? Sim, não, talvez? E esse povo que tá com essa câmera desligada? Gente, quem sabe vocês liguem a câmera. Ó, tem mais um ali com a câmera. Tá sem câmera? Tá certo. Tá bem. Qualquer dúvida, então, tu pergunta, tá? Vamos lá pro livro de atividades, então. Página 8. Então, ali, todo mundo pegou o livro de atividades na página 8? Bom, na página 8 tá falando para nós o primeiro exercício ali. Então, essa primeira parte é sobre tradução e transcrição, né? Transcrição e replicação, desculpa. Tá certo. Bom, então ali no primeiro exercício está falando que explique as seguintes características do DNA e de sua replicação. E aí a letra A diz assim, dupla fita, duas fitas complementares. Então aqui vocês tinham que explicar o que significava essa dupla fita, essas duas fitas complementares. Alguém botou alguma coisa que queira dizer aí para nós? Antes de eu escolher alguém. Não? Vou escolher alguém então. Vamos ver aqui então. Pode ser o primeiro da fila. Bernardo, o que tu colocou? Diga. Não fiz A. Não fez? Alguém fez a A? Não? Não? Tá. Então ali, ó, quando fala da dupla fita, a gente tem que explicar que elas são duas cadeias que são antiparalelas, que elas ficam ligadas, tá? Que elas são formadas por bases nitrogenadas. Quem são as nossas bases nitrogenadas? É a adenina, timina, guanina e citosina, tá? E que elas são ligadas a partir de que elas são unidas, né, a partir de ligações de hidrogênio, tá? E que cada base tem o seu complementar. Então, a adenina com a timina, a citosina com a guanina, tá? Então, era isso que a gente tinha que explicar, que elas são cadeias antiparalelas, que são formadas pelas bases nitrogenadas, aí adenina, timina, guanina e citosina, que elas são unidas através de ligações de hidrogênio e quem é par de quem, tá? Essa era a resposta da A. Alguém fez a B sobre as fitas antiparalelas? Não? Bom, então a B
Fala ali para nós. Tá falando para a gente explicar o que são, então, essas fitas antiparalelas, tá? Então, é uma forma de pareamento das bases, né? Quando elas ficam unidas umas às outras, tá? Então, a gente tem duas cadeias de DNA invertidas uma em relação à outra. Por que invertidas? Porque uma vai complementar a outra, elas não são idênticas, tá? Eu não tenho uma adenina e uma adenina, eu tenho uma adenina e uma timina. Elas são complementares, mas não são idênticas. Tá? Então, a gente tem uma sequência, que é a 5' 3', sequência de formação dessas cadeias, tá? Quer dizer que na parte 5' eu tenho uma hidroxila de carbono 5, a gente tem a primeira pentose, que é o que forma a 5', e lá na parte 3' a gente tem uma hidroxila de carbono 3, que seria a última pentose, tá certo? Então, aí a gente tem a sequência 5', 3', tá certo? E que uma complementa a outra. Então, se eu tenho a sequência 5', 3' embaixo, eu vou ter em cima, a parte de baixo vai ser 3', 5', porque uma se encaixa perfeitamente a outra, tá certo? Então, é isso que a gente tem que explicar, que elas são bases que se unem, que são complementares e que a sequência correta é 5', 3'. E a complementar é o inverso, tá? Então, para quem quer saber qual é o sentido da vida é 5', 3', tá? Piadinha de biólogo, nada com graça, tá? Depois fala sobre a replicação semiconservativa. E aí a resposta é a mesma lá do exercício número 1, lá da página 7, eu acho, do livro de vocês, que é a partir de uma fita antiga, desculpa pessoal, a partir de uma fita antiga, forma o seu complementar novo, tá? Se tornando semiconservativa, porque uma parte do antigo continua na cópia nova. Ela duplica o lado. É que assim, ó. Aqui é minha fita de DNA antiga, tá? No momento que eu vou fazer a replicação, que eu vou fazer a cópia, ela vai se abrir. Então, aqui eu tenho dois moldes. O molde aqui da minha laranja e o molde aqui da minha caneta azul, tá? Esse molde aqui, essa parte laranja, ela vai ganhar um novo par. E aí eu vou formar uma fita nova. O molde da minha lapiseira azul vai ganhar um novo par também, tá? Então, de uma coisa só, antiga, eu vou formar duas idênticas novas, semi-novas, porque o molde, a parte que ficou de molde, ela vai seguir com o par novo, tá? É como se eu pegasse duas duplas de vocês, vamos dizer assim, duas duplas de vocês, e separasse e montasse vocês em outras duas duplas diferentes, tá? Uma parte da dupla antiga ainda existe na dupla nova, tá? É mais ou menos isso. Então, é isso que quer dizer semiconservativo, que uma parte da antiga sempre fica na parte nova. Tá certo? Bom, depois no exercício 2, qual é a sequência ali do numere? BACD. BACD, isso aí, tá? Então, era muito simples, era só achar a função de cada um. Se ficasse com dúvida, tinha lá no conteúdo, tranquilão.
tá? Então, repetindo para quem não conseguiu pegar, B, A, C, D. Depois, no 3, tá mostrando para nós o esquema e tá perguntando o que acontece em cada um dos números, tá? Então, no primeiro, o que acontece? O que é aquilo ali? O primeiro eu botei replicação, o segundo transcrição e o terceiro tradução. Isso aí, tá? Aí vocês podem completar as respostas. Replicação ocorre no núcleo, tá? Da célula. A transcrição também vai ocorrer no núcleo. E a tradução vai ocorrer no citoplasma com a ação dos ribossomos. Tá? O exercício número 4 só está pedindo para a gente achar ali a sequência correta daquele molde que está na pergunta. Qual é a alternativa correta? Não, é a letra C. Lembrem que o complementar não é igual ao molde. O complementar é o que encaixa no molde. Lembrem sempre que quando a gente tem adenina, a gente tem timina embaixo. Quando a gente tem citosina, a gente tem guanina embaixo, tá? E lembrem sempre que se eu tenho uma sequência em cima de 5 linhas, 3 linhas, a minha sequência de baixo vai ser o contrário. 3 linhas, 5 linhas. Tá? Então, é a C de casa. O exercício número 5 está pedindo para a gente dizer o que acontece em cada uma daquelas letras e números e o que é cada um, tá? Então, qual é a alternativa correta? Ninguém? Não. Eu botei letra A, professora. É a letra A, tá? Ó, a primeira parte ali, o A, já tá até dizendo o que tá acontecendo lá na célula, ó, que é a transcrição. O B é a tradução, que é aquela parte que tá lá, o RNA se unindo, o mensageiro se unindo com o transportador, lá no ribossomo. O número 1, que é aquele filamento que tá migrando ali, seria o nosso RNA mensageiro, tá? O 2, que são as bolinhas, aquelas dali, são os aminoácidos que vão se conectar para formar as proteínas. O 3 é aquele ali, ó, que tá vindo com o aminoácido conectado nele. Seria o nosso RNA transportador, com um anticódon para se fixar e formar o aminoácido. O 4 é o ribossomo, que é aquela organela ali que tá fora, tá? E o 5 é a formação da proteína, que é o nosso colar de pérolas ali com os aminoácidos todos juntos, tá? Então, a resposta certa é a A, ok? Depois, na pergunta 6, diz: como consequência de uma mutação hipotética em uma molécula de RNA mensageiro, podemos esperar que ocorram diversas mudanças, à exceção de alterações. Então, onde não muda se o nosso RNA tiver algum problema? O que não muda? Botei a B. Isso aí, a B, que seria a autoduplicação do DNA, que o DNA não tem nada a ver com RNA.
A única coisa que o DNA tem a ver com o RNA é que o DNA é o molde para o RNA. O inverso não acontece, tá? Então, no momento que eu tenho um RNA com problema, eu vou ter problemas lá na minha formação de aminoácidos, na minha formação de proteínas, mas nunca em nada relacionado com o DNA, tá? Depois, no exercício 7, está falando para nós que na replicação de uma molécula de DNA ocorre a formação de uma fita de forma contínua e outra de forma descontínua. E qual é a diferença entre a formação dessas fitas? Então, quando a gente forma uma fita contínua, o que acontece? Quando a gente forma uma fita descontínua, o que acontece? Quem é que respondeu essa? Ninguém? Terei que dizer o nome de alguém? A tia diz. Vamos ver alguém que ainda não se pronunciou. Rebeca, gostaria de ouvir a sua voz. Eu não fiz. Não fez? Nossa. Samara, fez? Ui, arregalou os olhos. Não? Ninguém fez? Gente, essa parte aqui é aquela que eu já falei para vocês umas quantas vezes sobre a sequência de criação, de ligação dos aminoácidos, tá? Então, quando a gente tem uma fita contínua, uma cópia contínua, retinha, linda, maravilhosa, essa cópia ela tem que estar na sequência dos 3', o molde, tá? Ele tem que estar na sequência do 3', 5'. Para sua sequência ficar perfeita no sentido 5', 3', tá? Então, para eu ter um fragmento, um molde completo, uma sequência de baixo completa, o meu molde tem que ser do 3' para o 5', para a minha cópia ser do 5' para o 3', tá? Porque eu agora, como eu fiz aquela piada maravilhosa para vocês, o sentido da vida é do 5' para o 3', tá? Quando eu tenho os fragmentos de Okazaki, então eu tenho sentido contrário. A minha nova fita ela vai ser realizada do 3' para o 5', e ela vai ficar fragmentada, tá? Então, quando eu tenho uma sequência, uma fita contínua, eu tenho a formação dela do 5' em direção ao 3'. Ela tem que ser assim, tá? O molde vai ser ao contrário. Quando eu tenho uma fita descontínua, a formação dela é do 5' para 3', do 3' para o 5', tá? Ela vai ser do 3' para o 5'. O molde dela vai ser aquele 5', 3', tá? Então, é sempre um complementa o outro. Se eu tenho um molde 3', 5', eu vou ter uma cópia 5', 3', reta perfeita. Se eu tenho um molde 5', 3', eu vou ter uma cópia fragmentada formada do 3' para o 5'. Por que ela fica fragmentada quando ela é formada do 3' para o 5'? Porque não é a sequência correta, tá? A sequência correta seria do 5' para o 3'. Mas como a gente tem dois moldes, um vai acabar tendo essas falhas, tá? Que vão ser consertadas depois. Conseguiram? Sim? Tá. Então, lá na página 10, exercício 8, qual a alternativa correta?
Eu marquei A. É a A, tá? Tem a ilustração ali da formação do DNA, sequência 5 linha, 3 linha. Tudo bonitinho, que nem nosso desenho lá do livro. Tá certo? Gente, se vocês ficarem com dúvida em algum exercício, muitas vezes vocês retornando no livro didático, vocês encontram ou a imagem igual, ou a resposta ali escrita, tá? Bom, depois embaixo fala sobre o funcionamento dos genes. Então, o que significa afirmar que o código genético é degenerado e universal? E aí? Quem é que responde essa para mim? Que é universal, pois vale para todo ser vivo, e é Tá. degenerado, pois existem várias trincas diferentes para codificar o mesmo aminoácido. Perfeito. Tá certinho, tá? Então, ele é universal porque todos os seres vivos vão ter DNA com os mesmos aminoácidos, tá? Aminoácidos não, desculpa. Com os mesmos nucleotídeos, tá? E ele é degenerado porque diferentes trincas de códons, né, lá do RNA, vão codificar o mesmo aminoácido, tá? Então, essa é a explicação do o que significa degenerado e o que significa universal. Certo? Exercício 10. Qual é a letra correta? Letra E, tá? Consiste em 64 códons distintos. Não, os similares seriam os que formam os mesmos aminoácidos, né? E aí vai depender dos códons. Às vezes tem 2 códons que formam o mesmo aminoácido, às vezes tem 3, às vezes tem 4. Tá certo? Depois, no exercício 11, tem um molde, ó. Essa sequência de DNA é utilizada como molde para sintetizar um RNA mensageiro. E aí ali tem a sequência do RNA mensageiro, tá? E fala para nós, qual é o filamento de DNA complementar dessa fita? Então, eles querem que a gente diga para eles qual foi o molde utilizado para a formação do RNA mensageiro. E aí, quem é que se habilita para dizer para mim qual era o molde lá do DNA? Espera aí que alguém escreveu aqui, eu estava olhando. Isso aí, tá? Não, tu confundiu só uma coisa. No último GTG, na realidade é GAT, tá? Onde tem o T, vira o A. Isso, valeu. Tá? Vocês notaram um erro nesse exercício? Hein? Sim ou não? Não? Olhem lá e fala. Quem ia falar, fale, por favor. Ó, lá em cima está dizendo para nós que aquela sequência que está na informação do exercício é uma fita de RNA mensageiro. No lugar da timina deveria ter a uracila. O código do RNA mensageiro do exercício está errado. Tá? Aí embaixo está pedindo para a gente fazer a sequência das bases do RNA mensageiro. Aí então, vocês vão pegar aquela sequência ali da letra A,
tá certo? E vão só modificar os T's pelos U's, tá? Então fica G, 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 3 Gs, C, G, A, U, G, U, C, U, G, C, U, G de novo, A, U, 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 G, U, G, G, U e G, A, C, tá? Que ficaria a forma correta do RNA mensageiro. Tá certo? Aí, na letra C, está perguntando para nós qual é a sequência de aminoácidos presente no peptídeo produzido ali das sequências do RNA, tá? Aí, para a gente saber a sequência, os aminoácidos, a gente tem que voltar lá no nosso livro didático e pegar aquela tabela, tá? Lá da página 10, tá certo? Só que não tá certo. Tá. Eu ia dizer para vocês que vocês tinham que fazer os anticódons, mas na realidade aqui no exercício não pede, tá? Então, qual é a sequência de aminoácidos que formaria dessas trincas? Alguém fez? Aí tem que ir lá no livro, olhar trinca por trinca e ver quem é que forma quem. Alguém fez? Não? Tá, então eu vou dizer para vocês. Glicina, arginina. Lembrem sempre vocês separarem as trincas lá nos RNAs, tá? Glicina, arginina, cisteína, leucina, aí leucina de novo, depois nós temos a isoleucina, cisteína, glicina e glutamato, tá? Então ali, ó, se ficar mais tranquilo para vocês, na letra B, vocês já dividam a sequência do RNA mensageiro em trincas. Porque aí fica mais fácil depois de vocês conseguirem analisar lá no quadro, tá? Quem é quem. E aí tá pedindo pra gente fazer, na letra D, a contagem das bases nitrogenadas das duas fitas que compõem o DNA, tá? Então, a gente vai usar aquela lá de cima, que diz que é o RNA mensageiro, que seria o molde daquela de baixo que a gente fez juntos, tá? E aí a gente tem que contar quantas adeninas, quantas timinas, quantas citosinas e quantas guaninas tem nessas duas fitas. E aí, quantas adeninas tem? Nas duas fitas, na do exercício e na que a gente fez na letra A. Onze. 12. Por uma. Tá, se a gente tem 12 adeninas, quantas timinas a gente tem? 12. 12 também. E citosina? Quantas a gente tem?
15. E aí, se a gente tem 15 citosinas, quantas guaninas nós temos? Quinze também, tá? Então, é 12 e 15. Depois, lá na página 11, exercício 12, qual é, na letra A, qual é a sequência de códons que deu origem aos peptídeos ali que estão coloridos? Aos aminoácidos, na realidade, né? Eu não sei essa 2. É o 2, isso aí, perfeito. Essa parte dos aminoácidos, vocês podem voltar lá no livro e olhar na tabela, tá? E aí, na letra B, diz assim, ó, o códon que vem após a sequência marcada anteriormente é de parada, porque ele pode ser... Então, qual daqueles códons ali é um códon de finalização? Podem voltar lá no quadro. O 3. Perfeito. Isso aí. Então, ali na 12, a letra A é o número 2 e a letra B é o número 3. Tá? É bem simples, é só usar o quadro ali como base, tá? Depois, no exercício 13, é um VOF. Então, qual é a alternativa correta do VOF? Três, eu acho. O 4, tá? A primeira ali tá errada também. A proteína é produzida ainda no núcleo celular. Não, é lá no citoplasma com auxílio do ribossomo. Tá? Por isso que a primeira tá errada também. Depois, no exercício 14, fala assim para nós. Uma proteína é constituída por uma cadeia de 600 aminoácidos. Sobre a síntese dessa sequência, responda às questões propostas. Quantos códons fazem parte do RNA mensageiro que codifica a proteína? Quantos códons a gente tem? A gente tem 600 aminoácidos formados. Quantos códons eu preciso? Quem me fala? 200. 200? Não é 60 também? Na realidade, são 601, tá? Por quê? Cada códon vai formar um aminoácido. Então, se eu tenho 600 aminoácidos, eu tenho 600 códons. Mas a gente tem que lembrar que o último códon é o códon terminal, aquele que não forma nada, que só faz com que o processo de formação lá dos aminoácidos seja concluído. Então, eu tenho que ter 601 códons, tá? No início da síntese dessa cadeia polipeptídica ocorreu a partir da metionina, por quê? E aí? O primeiro aminoácido que eu vou ter lá na formação, no início da formação da cadeia, lá dos aminoácidos, é uma metionina. Por quê?
Por que é uma metionina? Por que o primeiro aminoácido é sempre uma metionina? Porque ele é específico. Tá, e ele é específico com relação ao quê? Ele é o códon de iniciação. Ele é um códon de iniciação, tá? Os códons de iniciação sempre formam uma metionina, tá? Então, consequentemente, a gente sempre vai ter uma metionina no início, tá? Desculpa. Lá na página 12, o exercício 15 tá mostrando para nós um gene com os exons e os introns, tá? E tá pedindo só pra gente explicar a diferença entre eles. Então, o que é um exon e o que é um intron? Falei para vocês na aula, agora, há pouco. E aí, ninguém? Eu botei que introns são regiões que não são capazes de ser codificadas para a formação de proteínas e exons são regiões que podem ser aproveitadas. Isso aí, perfeito, Joana. Então, os exons são as partes que são codificadoras, né? Então, que expressam as características, e os introns são as regiões não codificadoras, tá? Que elas precisam ser removidas lá para a formação da proteína, tá certo? Então, quando a gente tem a formação, a síntese da proteína, quando vai acontecer a síntese da proteína, acontece um processo chamado splicing, que eu não sei se pronuncia assim, que é a remoção desses introns, tá? Que é mais ou menos aquilo que a gente fez naquela atividade lá do livro didático, tá? Então, exons são as regiões codificadoras e os introns são as regiões não codificadoras, tá certo? Ali no exercício 16 está mostrando para nós um RNA mensageiro, o ribossomo e a formação lá da proteína. Ligação do RNA transportador, aminoácidos e tudo mais. A ilustração representa de forma simplificada um importante processo associado à expressão da informação genética dos seres vivos. O que é? Qual é a alternativa correta? Acabei de falar para vocês o que era. B de bola, tá? B de bola. Os aminoácidos transportados pelo RNA transportador são unidos pelos ribossomos durante a formação de uma cadeia polipeptídica a partir de uma sequência nucleotídica de RNA mensageiro. Aqui, de uma forma bem bonita, só está dizendo isso, que a gente tem a união do ribossomo, do RNA mensageiro com o RNA transportador para a formação da proteína a partir dos aminoácidos, tá? Depois, no exercício 17, tem um textinho, né, falando que a gente é 99% chimpanzé. Então, diz ali, caro leitor, você é 99% chimpanzé. Foi o que revelaram os trabalhos de sequenciamento de DNA feito nas últimas décadas, comparando os genomas do homem e do chimpanzé. Descobriu-se que eles são 99% iguais. O interessante é que as semelhanças aparecem com a mesma frequência em regiões do genoma que, ou que tudo indica, não tem nenhuma função. Isso é um sinal de que os chimpanzés realmente são nossos parentes mais próximos na escala evolutiva dos hominídeos.
Isso acontece porque a troca de apenas uma letra da química do DNA já altera drasticamente a produção das proteínas, cuja a receita está gravada no genoma. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Todos os indivíduos têm DNA, todos os indivíduos são formados pelos mesmos nucleotídeos, só que a mudança de uma letra de posição já muda, já acaba com tudo, já modifica tudo, tá? E aí, ali na página 13, no exercício, na letra A, diz assim: se a estrutura celular forneceu material que permitiu chegar à conclusão informada no texto, o que se entende por sequenciamento de DNA? Alguém fez essa questão? Não? Bom, então vou explicar para vocês. Primeira parte ali, a gente descobriu que na célula, o nosso DNA, ele fica guardado no interior do núcleo, tá? Então, nas células eucarióticas, nós conseguimos descobrir que dentro do núcleo tem o nosso material genético. Então, essa é a primeira parte de por que a gente conseguiu analisar o DNA, tá? E depois, o que se entende por sequenciamento genético, né? Sequenciamento de DNA. É um processo que determina a ordem dos nucleotídeos na fita de aminoácido, tá? Então, esse sequenciamento de DNA é para a gente ver como é que vem a nossa sequência. Se vem adenina, timina, citosina, guanina, se vem adenina, adenina, timina, citosina, citosina, guanina. Então, isso que faz o sequenciamento do DNA. Informa pra gente esse sequenciamento dos nucleotídeos, tá? Então, essa pergunta são essas duas respostas, tá? Que no núcleo do celular das células eucarióticas, nós temos o material genético, né? Que é a partir daí que a gente consegue analisar, e que esse sequenciamento mostra para nós a ordem em que os nucleotídeos estão na fita, tá? Depois, na B, de acordo com o conhecimento do código genético, explique por que não se pode concordar com o texto grifado no texto, citando a característica do código. Aí no grifado do texto diz ali que porque a troca de apenas uma letra química do DNA já altera drasticamente a produção das proteínas. Bom, lembrem que o código, o códon, ele é degenerado, tá? Então, quer dizer que várias trincas diferentes vão formar o mesmo aminoácido, tá? Então, não é exatamente ao pé da letra uma letra que vai modificar tudo, tá? A gente tem que modificar sequências de códons para conseguir modificar os aminoácidos que vão ser formados. Se eu mudo apenas uma letra na minha trinca, não quer dizer que eu vou mudar o aminoácido que vai ser formado, tá? Pelo fato do código genético ser degenerado. Então, eu preciso modificar, no mínimo, um códon inteiro para eu ter a modificação da formação dos aminoácidos e da proteína, tá? Então, a explicação é essa, que como o código genético ele é degenerado, nem sempre trocar uma letra apenas vai fazer com que eu modifique o aminoácido formado, tá? Então, na realidade, o códon ele tem que ser modificado praticamente que todo para eu conseguir ter uma nova formação de aminoácidos e, consequentemente, uma nova proteína. Tá? Conseguiram entender essa parte? Sim, não? Talvez? Sim. Sim. Pessoal, vocês ficaram com dúvida em algum exercício ou em alguma coisa com relação ao DNA?
e a formação de proteínas. Não é fácil. Ele é chatinho, né? Essa parte é bem chatinha. Mas você tem que saber bem, porque a partir de agora a gente vai ver ciclo celular, então a gente vai ter a parte de mitose e meiose, toda a divisão celular, formação das células, formação de células que trazem, que são só duplicação, formação de células gaméticas, para depois a gente entrar na parte da genética, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês essa parte, tá? Então eu queria ver com vocês. Alguma dúvida? Não? No livro 2, vocês estão com alguma dúvida em algum exercício ou em algum conteúdo? Não? Tá. Então eu vou fazer a chamada, tá, pessoal? Bernardo, Aqui só. Bárbara? Não. Emily dos Santos? Não. Pessoal, relembrando vocês, só um pouquinho que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não precisam mais mandar as atividades de aula para o e-mail, tá? Só quando eu pedir alguma atividade que seja avaliada. Como é que eu estou, que nós, todos os professores, estamos agora computando a presença de vocês? A participação aqui nas lives e a correção dos exercícios, tá? Então, por exemplo, quem não veio, não participou hoje, vai ter falta nas aulas anteriores. Então, vai ter falta na aula do dia 27, que foi a avaliação 1, falta no dia 6 e no dia 13, tá? Na realidade, no dia 27, eu vou dar presença para vocês com relação à realização lá das atividades das trilhas, tá? As trilhas, elas estão abertas até dia 1º, se eu não me engano, tá? Então, vocês têm uma semana aí do recesso para completar as trilhas, tá? Que a avaliação 1 de vocês vai ser por ali. Quem já chamei e falou presente, quiser sair, pode ir saindo, tá, pessoal? Bom falar com vocês, bom revê-los. E a gente vai ter mais essas lives mais seguidos, tá? Eu vou tentar fazer sempre 2 conteúdos, uma live, pra gente não ter muita coisa para corrigir, tá? Enzo? Fábio? Gabriel Ramírez? Aqui. Gabriel, tu conseguiu corrigir tudo? Tá com dúvida em alguma coisa? Não, consegui fazer tudo. Conseguisse? Entendi. Tá. Oi? Entendi. Tá, então qualquer dúvida que tu tiver, tu entra em contato comigo, tá, Gabriel? Sim. Gabriela? Gabriela, tu participou da última live que nós fizemos, não participasse? Foi no dia 22. Sim, né? Tá. Eu achei também. Guilherme? Aqui. Também, né, Guilherme? Tu participou da última live, né? Sim. É que eu botei presença pra vocês um dia antes. E aí pra vocês dois. Joana? Aqui. Júlia? Kalel Fernandes? Aqui.
Cauã Garcia. Quem já respondeu quem respondeu a chamada já pode sair, tá, pessoal? Bom vê-los, bom falar com vocês. Cauã Fernandes. Aqui. Laura. Presente. Luiz Eduardo Caldeirão. Não. Luísa. Presente. Maria Eduarda. Não. Mariana. Presente. Matheus Faria. Matheus Gasso. Aqui. Matias. Aqui, Sora. Tchau. Tchau. Micael. Não. Natan. Presente. Nicolas. Aqui. Presente. Estou aqui. Nicole. Ah, o game é o Nicolas. Ah, bom. Sou eu. Nicole. Não. Rebeca. Aqui. Rodrigo. Eu, presente. Já pode ir embora, né? Podem ir. Então, tchau, Soraya. Tchau. Samara. Presente. Samuel Sodré. Samuel Peraza. Não. Ô, Sora, oi, Oi. tá me ouvindo? Ah, Meu sim. microfone tinha bloqueado. Não. Presente. Eu vi que tu me deu um tchauzinho. Também. É nóis, Sora. Té. Sara Costa. Não. Eu. Onde? Tá. Sarinha, eu te chamei de Sabrina, e tu nem pra me arrumar, me dizer que professora. Não percebi. Deixa de ser louca, meu nome é Sara. Depois a Sara Santos. Também não. Vinícius Baez. Não. Vinícius Gomes. Aqui. Vitória. Aqui. Wellington. Não. Alguém eu não chamei? Não? Então tá, pessoal. Até a próxima aula.